Boa tarde a todos na paz do Senhor. E antes que eu dê continuidade na leitura do Evangelho de João, eu gostaria apenas de esclarecer que você irá perceber que existe agora no rodapé da capa desses áudios que eu faço, o meu número de Pix. Por que que eu coloquei ali? Porque houve uma pessoa que me perguntou se eu tinha. Então, eu vou tornar essa chave de Pix ali pública. E para você que tiver desejo no teu coração e tiver como também, né? E quiser também me abençoar, a necessidade que eu tenho de esclarecer pelo seguinte: eu não estou cobrando. A palavra de Deus, ela é gratuita, ela foi gratuita para mim, ela é gratuita para todos. É isso que eu quero que todos vocês que irão ouvir os meus áudios compreendam, que não, essa chave de Pix não aparece aí porque alguém poderá dizer, sabia que agora ela vai começar a cobrar. Não, não é nada disso. Não é nada disso. Eu quero dizer que a minha parte, eu já recebo ela quando eu leio, entende? Quando eu faço essas leituras nas duas línguas, é uma janela muito grande que se abre para mim. Então, a minha porção, quando eu faço essas leituras, eu já recebo ela. Mas eu coloquei essa chave ali porque alguém me pediu. Irmã Rosana, você tem uma chave de Pix? Eu tenho. Então, eu coloquei. Se Deus colocar no seu coração e você puder e você quiser, você pode me abençoar. Eu sou humilde para receber. Mas não é dizer que eu estou cobrando, entendeu? Por esse pequeno, por esse ato que eu tomei a iniciativa de fazer, onde eu sou a primeira a ser abençoada. Então quer dizer que a minha parte eu já recebo. Mas é por isso que eu estou explicando. Porque eu sei que as pessoas que são, assim, que tem uma mente diferente, elas já vão começar a falar, demorou, né? Ela não estava nem pedindo like, nem pedindo para as pessoas se inscreverem, né? Agora já veio direto com a chave do Pix. Não é nada disso. Eu quero que você seja abençoado, abençoada como eu sou quando eu leio a palavra do Senhor. Agora, se você quiser e puder, se você puder e quiser, você faça diante de Deus, sabe por quê? Porque Deus, ele não fica devendo nada para ninguém quando é feito de coração e diante dele, né? Porque se não for para fazer dessa forma, ele também não aceita e ele não recebe, né? Então, agora sim, eu estarei dando continuidade na leitura do Evangelho de João, no capítulo 18, hoje dos versículos 15 ao 24. Nós vamos ter dois novos subtítulos. O primeiro é Pedro nega Jesus. E o segundo é Jesus diante do grande sacerdote, ou seja, do sumo sacerdote, né? Primeiro em inglês, depois em português. Gospel of John, chapter 18, verses 15 to 24. Peter says he does not know Jesus. Simon Peter and another one of Jesus' followers went along after Jesus. This follower knew the high priest, so he went with Jesus into the high priest's courtyard. But Peter waited outside near the door. The follower who knew the high priest came back outside, spoke to the girl at the door, and brought Peter inside. The girl at the door said to Peter, "Aren't you also one of the man's followers?" Peter answered, "No, I am not." It was cold, so the servants and guards had built a fire and were standing around it, warming themselves. Peter also was standing with them, warming himself. The high priest questions Jesus. The high priest asked Jesus questions about his followers and his teaching. Jesus answered, "I have spoken openly to everyone. I have always taught in synagogues and in the temple where all the Jews come together. I never said anything in secret. So why do you question me? Ask the people who heard my teaching. They know what I said." When Jesus said this, one of the guards standing there hit him. The guard said, "Is that the way
You answered the high priest? Jesus answered him, If I said something wrong, then show what it was. But if what I said is true, why do you hate me? Then Annas sent Jesus, who was still tied to Caiaphas, the high priest. Agora em português. Pedro nega Jesus. Simão Pedro foi seguindo Jesus junto com outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do grande sacerdote e por isso conseguiu entrar no pátio da casa dele junto com Jesus. Mas Pedro ficou do lado de fora, perto da porta. O outro discípulo, que era conhecido do grande sacerdote, saiu e falou com a empregada que tomava conta da porta. Então ela deixou Pedro entrar e perguntou: Você não é um dos seguidores daquele homem? Eu não, respondeu ele. Por causa do frio, os empregados e os guardas tinham feito uma fogueira e estavam se aquecendo de pé em volta dela. Pedro estava de pé no meio deles, aquecendo-se também. Jesus diante do grande sacerdote. O grande sacerdote fez algumas perguntas a Jesus a respeito dos seus seguidores e dos seus ensinamentos. E Jesus respondeu, : Eu sempre falei a todos publicamente. Ensinava nas sinagogas e no pátio do templo, onde o povo se reúne, e nunca disse nada em segredo. Então, por que o Senhor está me fazendo essas perguntas? Pergunte aos que me ouviram, pois eles sabem muito bem o que eu disse a eles. Quando Jesus disse isso, um dos guardas do templo que estava ali deu-lhe uma bofetada e disse: Isso é maneira de falar com o grande sacerdote? Se eu disse alguma mentira, prove que menti, respondeu Jesus. Mas se eu falei a verdade, por que é que você está me batendo? Depois Anás mandou Jesus, ainda amarrado, para Caifás, o grande sacerdote. Então, aqui nesses versículos que eu li hoje, nós também já vemos vários cenários onde a situação daqui para frente vai ser apenas de sofrimento, né, de rejeição, de desprezo, que o Filho de Deus enfrentou pela tua vida e pela minha vida, né? Ele veio do Pai, né? A palavra do Senhor nos esclarece sobre isso. Ele veio de Deus, ele veio do Pai para nos trazer a compreensão da nossa situação, que ela ficou tão complicada por conta de termos recebido, sim, o DNA do diabo, do inimigo de Deus. Nós recebemos esse DNA e a nossa situação ficou tremendamente complicada. Não somente a morte adentrou ao mundo, não foi só a morte que adentrou ao mundo, mas as enfermidades e uma cegueira muito grande quanto a essa condição a qual nós caímos. É tão complicado que muitas pessoas, elas nascem, elas crescem e elas vivem, elas vão, trabalham, elas sofrem as adversidades da vida. Tem muitas pessoas que passam por tudo isso sem nunca ter tomado conhecimento ou sem pelo menos ter parado para ouvir as tantas mensagens que são anunciadas, né? Que são anunciadas. Porque a palavra de Deus, ela é anunciada. Todos aqueles que receberam o Senhor como Salvador, eles se sentem na obrigação de tentar esclarecer a todos os demais que eles puderem, tantos quantos vierem a ouvir, que realmente houve um problema muito sério, sim, lá atrás, no Jardim do Éden. E é por isso que nós vemos pandemias, enfermidades, doenças sem curas, o ódio, as brigas, os crimes, né? Então, só não percebe que houve um problema muito sério lá atrás quem acaba se deixando se ocupar tanto por essa vida, correndo tanto atrás de tantas coisas, e que nunca tem tempo nem sequer para parar e pensar: puxa vida, por que é que a humanidade caiu numa situação tão séria como essa, né? Mas aqui nós vemos
Jesus adentrando aquele período onde ele vai sofrer terrivelmente, onde ele vai enfrentar a oposição não só do governo da época, mas dos próprios líderes religiosos que deveriam ter sido aqueles a recebê-lo, né? Que a palavra do Senhor diz que ele enviou o seu filho para todos quantos o recebessem, mas aqueles líderes que eram suposto receber ele, rejeitaram ele, foram eles quem, juntamente com o governo da época, o colocaram naquela cruz. Aí alguém pode dizer, mas ele tinha que morrer, senão o meu pecado não seria perdoado e nem o teu. Sim, mas isso não anula e não retira dos órgãos que o condenaram às suas culpas. Isso é tão verdadeiro que se você for ler na história, nos anos 70, depois de Cristo, Jerusalém foi destruída. Foi destruída. Por quê? Como um salário pelo que eles fizeram com o Filho de Deus. Então, o que acontece? As pessoas erram quando elas dizem, Jesus teve que ser crucificado, então os israelitas fizeram, os líderes da época fizeram o que tinha que ser feito. Nada disso. Aqui eu trago novamente também o exemplo da situação do meu filho, né? Quando Jesus levou ele, Jesus queria levá-lo aos 16 anos e meio. Mas não venha me dizer que quem atropelou ele e fugiu da cena está inculpável. Não está. Não está. Essa pessoa, se ela não se arrepender e não se entregar para Cristo, ela ainda vai ter que prestar contas por ter atropelado meu filho e ter fugido daquela cena. Essa é uma compreensão que é simples de se entender, mas acontece que as pessoas preferem se iludir, né, com coisas que não são verdadeiras. Então aqui o Senhor já adentrava a um período onde as coisas só iriam complicar, ele iria sofrer muito, muito, muito por você e por mim, até o ponto de derramar a sua última gota de sangue. Nós vamos estar lendo com detalhes tudo isso, né? Então aqui aquilo que Jesus já tinha avisado, né? O Senhor Jesus já tinha avisado a Pedro que ele iria negá-lo quando Pedro disse, né, tão imponentemente, contigo eu vou até a morte, né? Porque o Pedro era temperamental, né? E isso faz parte da nossa vida humana. Nós todos iremos errar nessa parte. E nós iremos errar muitas vezes. E isso não é uma coisa que nós não vamos ter condições de evitar. Mas o que nós precisamos fazer diante destes erros? Nós temos que fazer aquela reunião que eu sempre menciono nos meus áudios. Diariamente, faça uma pequena reunião com você mesmo diante de Deus. Entre num lugar quieto, poucos minutos, 10 minutos, menos até. Faça uma reunião, faça uma análise pessoal da tua alma, do teu espírito, da tua vida. Peça ao Espírito de Deus para apontar para você aonde foi que você errou. Conserte, peça perdão se você ofendeu alguém, porque o caminho continua estreito, ele não alargou, não se vai de qualquer jeito. Uma vida onde as pessoas tentam passar os outros para trás em coisas pequenas. Eu não estou falando aqui desses crimes grandes que governos cometem em pegar do dinheiro público e fazer leis para protegê-los e lançar mão desse dinheiro e colocar em contas em bancos no exterior. Não estou falando de pecados enormes desses para os quais esses governantes terão que dar conta. É isso que eles não entendem, que a vida deles vai passar como um vapor. A palavra diz que a nossa vida passa. E isso é muito verdadeiro, é muito verdadeiro. Eu me converti aos 16 anos, hoje já vou completar 62 anos esse ano, e eu não vi esses anos passar. Então, nós precisamos sim trilhar neste caminho estreito que Jesus deixou as pegadas para nós. E isso envolve, sim, diariamente, nós fazermos uma autoanálise do nosso comportamento, medindo com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus, aqui nós vemos, né, que o guarda esbofeteou ao Senhor, né?
O guarda, eles começaram a inquirir dele agora. Porque para condenar, eles tinham que ter os argumentos necessários, né? Tanto os líderes religiosos como o governo da época. Eles teriam que provar que ali Jesus infringiu alguma lei para poder lançar a mão dele e matá-lo. Então aqui isso aqui foi o início dos interrogatórios, dos vários que ele teve que responder, né? Mas aqui nessa primeira parte, então, já aparece, né? Pedro negando ao Senhor diante daquela criada, né? E ali no 18, fala ali, por causa do frio, os empregados e os guardas tinham feito uma fogueira. Estavam se aquecendo de pé em volta dela. Pedro estava de pé no meio deles, aquecendo-se também. Então essa foi a primeira vez aqui que Pedro negou ao Senhor, que pertencia ao grupo dos discípulos, né? Ele ainda irá negar mais duas, né? Então, aqui a partir do 19, o sumo sacerdote, ou o grande sacerdote, começa a perguntar. É o começo dos interrogatórios, né? E o Senhor Jesus abertamente explica, eu nunca falei nada em segredo, eu não estava mancomunando contra governo, contra nada. Quer dizer, que ele ensinou de uma maneira aberta. E ele apenas respondeu, ele falou ali a verdade, né? Mas como a verdade ela tem poder, o guarda já pegou e já deu ali aquela primeira bofetada no rosto do Senhor, né? Ali no 22. Quando Jesus disse isso, um dos guardas do templo que estava ali deu-lhe uma bofetada e disse: isso é maneira de falar com o grande sacerdote? Quer dizer, ali aquele guarda já influenciado pelo espírito das trevas, querendo impedir que Jesus atestasse a verdade, né? Porque a grande batalha das trevas contra a luz é a mentira contra a verdade. É a mentira querendo sufocar a verdade. Só que isso não acontece. A verdade é que vai prevalecer sobre toda mentira, né? Então aqui Jesus, é tão verdade isso que Jesus falou aqui no 23, ó. Se eu disse alguma mentira, prove que eu menti, respondeu Jesus. Olha o poder disso daqui. Ali o Senhor, ele ia ter que bater realmente com o inferno e com todos aqueles que estavam agindo como servos do diabo, né? Então o Senhor corajosamente, sabendo que aquela foi a primeira de tantas outras bofetadas que ele iria levar. Se eu falei a verdade, por que é que você está me batendo? No 24, depois Anás mandou Jesus, ainda amarrado, para Caifás, o grande sacerdote. Quer dizer, agora aqui começou aquela de um querer jogar a bomba na mão do outro, né? Já se sabe aqui que os líderes religiosos queriam exterminar, queriam matar Jesus. Mas então agora eles vão jogar para o governo, vão levar para Pilatos, né? E vai ser aquele jogo, um jogo onde alguns não queriam carregar aquela culpa, porque por mais não informado que todos nós venhamos a ser espiritualmente, Deus deu para todos nós, como seres humanos, o quê? Uma consciência. E ainda que você que está ouvindo esse meu áudio de hoje, você ainda não aceitou Jesus como teu Salvador, você tem uma consciência. E essa consciência tua, a nossa consciência, desde muito tenra idade, 5, 6 anos, de pequenininhos, nós sabemos o que é errado e o que é certo. Eu, muito pequenininha, eu sabia que tomar a boneca da minha coleguinha estava errado. A boneca era dela, a boneca era dela. Eu tinha que brincar com a minha boneca. Então, esta consciência estava presente aqui, nesse governo e nesses líderes religiosos. Estava. Só que enquanto ela gritava, eles não queriam dar ouvido. Por quê? Porque aquilo era aquela hora aonde já estava cheio dentro do coração deles. O coração deles já estava cheio de ódio do Filho de Deus, do Cordeiro de Deus, né? Então, aqui nesse cenário, nós vemos que foi apenas a introdução, né, no capítulo aqui 18, né, do Evangelho
de Jesus, segundo escreveu o discípulo João, e isso só vai ter um fim, todos os interrogatórios, todo o sofrimento com a morte dele na cruz, né? Então, nessa leitura de hoje, eu já vou ficando por aqui, né? Para que não seja muito longo, né? Os áudios. E eu estarei dando continuidade na segunda vez que Pedro irá negar o Senhor, né? Na próxima leitura também, Jesus será levado diante de Pilatos, né? Então, assim, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, que nós possamos estar conscientes da seriedade, né? E do sofrimento, né, que o Senhor Jesus passou, para que hoje nós pudéssemos entender, né? Entender que a nossa condição realmente não é boa. Não é boa. Nós sofremos uma queda muito grande e a única maneira que nós temos de ser vitoriosos e de sobrepujar, de manter essa natureza que, infelizmente, esse DNA do diabo que foi mesclado na nossa natureza humana, a única maneira de nós vencermos isso é através da nossa rendição aos pés de Jesus, né? Que sofreu tanto, para que hoje eu fosse vitoriosa, para que você fosse vitorioso, para que, quem sabe, você, minha amiga, meu amigo, que ainda não aceitou a Jesus como Salvador, não reconheceu a tua condição, para que você viesse a entender que Ele pagou um preço tão alto, para que você pudesse vencer essa natureza. Talvez você esteja em batalhas com ofertas de coisas erradas que podem estar acontecendo na sua vida. Saiba que Jesus tem as respostas. Busque na palavra, leia os evangelhos, ore, fale com Jesus, fale com Deus, porque Ele pagou um preço muito alto para que você vença essa natureza humana, que pode sim te colocar em grandes problemas e pode sim, inclusive, te levar à morte. Não somente a morte física, mas também a morte espiritual, ou seja, a separação de Deus por toda a eternidade. Isso são assuntos sérios que as igrejas, infelizmente, pararam de abordar. Elas pararam de abordar porque introduziu-se dentro da igreja a mesma coisa que aconteceu com estes líderes religiosos dessa época de Jesus. Introduziu-se teorias e doutrinas de prosperidade. Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. E é claro que a nossa natureza humana gosta disso. Quem que não gosta do conforto? Quem que não gosta da abastança? Mas Jesus, ele virou um dia para um dos discípulos e disse: o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Quer dizer, muitas vezes as riquezas levam as pessoas à perdição. A perdição. Tem um outro texto que diz que é mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque quando temos demais, quando uma pessoa é rica e abastada, para que eu preciso de Deus? Eu posso fazer o que eu quiser, eu faço aquilo que eu quiser, né? E é aí que mora o perigo, né? É aí que mora o perigo. Então, todas essas doutrinas adentraram nas igrejas. E hoje as igrejas estão frias. As igrejas estão quase que se tornando tradicionais de novo. Voltaram, regrediram, porque não existe a presença de Deus ali. Não está sendo falado ali dentro o quê? A verdade. Aqui Jesus combateu a primeira pergunta que lhe foi feita ali. O primeiro interrogatório, falando a verdade. Nós temos, como Igreja de Cristo, falar a verdade. É necessário explicar. É necessário explicar e fazer com que as pessoas entendam que carregam sim. Todos nós carregamos, mesmo depois de ter recebido ao Senhor Jesus Cristo como Salvador, essa natureza comprometida com o DNA do diabo ainda está conosco. Vai estar em nós o sobrepujar, o sufocar essa natureza com rendição,
com rendição. A palavra do Senhor fala assim, tem um texto, eu não sei onde está agora, que fala andando e chorando. Andando e chorando. Chorando por quê? Porque eu entendo que eu carrego este DNA em mim também, mesmo depois de ter recebido a presença do doce Espírito Santo de Deus para morar comigo. É uma batalha contínua. É uma batalha. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vemos que é uma batalha. É a batalha do Espírito contra a carne, da carne contra o Espírito. O apóstolo Paulo abordou isso em todas as suas cartas. Em todas as suas cartas. Mas acontece que a igreja decidiu mudar, decidiu trazer aí umas doutrinas que não foi nada mais nem nada menos do que do próprio diabo. Porque o diabo, ele virou para Jesus na tentação do deserto. O que foi que ele falou para ele lá? A palavra do Senhor fala que ele teve sim aquele poder. Deus permitiu que ele tivesse aquele poder. Ele pegou Jesus e levou numa parte bem alta. E mostrou todos os reinos do mundo. Mostrou para Jesus assim, todos os governos, todos os poderes do mundo. E falou, olha, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Então, isso que aconteceu com as igrejas não foi nada mais do que isso. Não foi nada mais do que isso. O inimigo adentrou nas lideranças das igrejas e disse a mesma coisa. Então, de lá de cima, que é a liderança, caiu o veneno. Aí o veneno veio descendo dos púlpitos das igrejas, e as ovelhinhas lá sentadas, com os olhos arregalados, começaram a receber o veneninho. E o inimigo, ele sabe também como iludir as ovelhas, né? Então, saía essa doutrina falsa da boca, da liderança dentro das igrejas. Deus vai te dar, Deus vai te dar. O que aconteceu? A ovelhinha com os olhos arregalados acreditou. Veio na mão dela também, veio. Poxa, funcionou. Entendeu? Vou continuar por aqui porque a coisa tá andando, né? Mas não sabendo que a outra parte, que é a melhor parte, já começava então a perecer, né? Eu não digo que Deus não abençoa as pessoas financeiramente. Ele abençoa. Ele abençoa quando ele sabe que ele pode confiar naquilo e que aquilo não irá servir de tropeço, né? Porque a palavra do Senhor ela é tão clara, tem tantos versículos riquíssimos, onde diz de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, o mundo inteirinho, só para ele, e perder a sua alma. A grande verdade é, minhas irmãs, meus irmãos, meus amigos que estão ouvindo esse áudio, é que o dia que o Senhor nos levar daqui, não vai nada dentro do caixão com você. Não vai nada. Você vai com uma roupa para você não ir nu, entendeu? Porque a palavra do Senhor fala que nu nós chegamos nesse mundo. Quando nós saímos da barriga das nossas mães, nós saímos nu. E nu voltaremos para lá. Esse nu que fala é sem nada. É lógico que na hora de enterrar vão vestir uma roupa para não ficar feia ali, nu, fisicamente falando, né? Mas é nu diante das coisas. É sem coisas, você não vai levar nada. Nada físico não vai com você. E quem pode dizer a hora que está indo? Quem poderá dizer, eu vou daqui 6 meses, eu vou daqui 1 ano, ou eu vou daqui 1 semana? Nós não podemos. Esses últimos 2 meses que passaram, nós fomos testemunhas de tantas pessoas que Jesus levou, irmãos da igreja. Eles sabiam que eles estavam indo? Não, eles não sabiam. Então nós não sabemos. Então a nossa obrigação é de nos achegarmos ao Senhor, né? É de aprendermos com as palavras dele nos evangelhos. Eu te encorajo de novo, volte à leitura dos evangelhos, volte e leia cada versículo no temor de Deus. São as palavras do Senhor. Eu te garanto que elas irão te trazer vida. E um dia ainda vou te encontrar lá no reino do Senhor, na glória eterna. Assim eu vou finalizar esse áudio de hoje. E o desejo da minha alma é que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que nós venhamos a ser renovados pelas palavras de Jesus, e não com promessas de prosperidade, não com promessas mentirosas que Deus vai te dar, a tua bênção está chegando, as portas irão se abrir. Se você obedecer às palavras do Senhor, nada irá te faltar.
mas Ele vai te dar a porção do dia. Ele não prometeu riqueza para ninguém. Aí é que é o problema. É isso que nós não entendemos. Jesus não prometeu riquezas, Ele não prometeu isso. Ele disse: a cada dia basta o seu mal. Que se nós tivermos a nossa porção do alimento para aquele dia, com o que vestir o nosso corpo, estejamos com isso contentes, é o que a palavra de Deus fala. E isso não caiu de moda. Isso não ficou como pregações do passado. Eu creio que Deus ainda vai trazer um renovo, mas vai ser por meio daqueles que estão sinceros e que querem continuar no caminho estreito. Então, assim, que o Senhor te guarde, que o Senhor me guarde, e eu estarei dando continuidade com essas leituras.